Oi gente, eu sou Solange Sauan, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos fazer uma tela ao ar livre, então fique conosco. Vocês estão vendo essa paisagem, que é uma paisagem bem interessante, uma paisagem bonita. Nós vamos começar a construir o nosso trabalho, como vocês podem ver. Eu já dei uma tonalizada na tela para quebrar aquele branco dela e agora a gente vai trabalhar fazendo a construção, fazendo o nosso trabalho, tá? Sempre quando a gente está ao ar livre, assim, a gente observa as linhas principais da nossa paisagem. Então a gente pode ver que nós temos um plano horizontal aqui, temos as verticais, porque nós vamos trabalhar com aquelas árvores que estamos vendo ali, mais ou menos por aqui. E como eu já disse anteriormente, a gente constrói simplificando, né? Como se nós estivéssemos enxergando todo o ambiente em blocos, o que a gente chama de shapes, que são essas formas bidimensionais que a gente está observando na natureza. Que toda essa informação que nós vemos, para que tudo isso fique mais simples para o nosso olhar. Então, por exemplo, essa coluna de árvores aqui, se eu fosse fazer, você reduz essa coluna em uma forma retangular. Lá atrás, nas montanhas que vocês veem ao fundo, também vocês podem trabalhar com alguma coisa retangular. E depois a gente acrescenta as alterações nos shapes, as variações. Uma coisa que é interessante a gente também observar, porque vocês vão ver que aqui nós vamos ter uma linha de sombra. Nós vamos ter essas sombras projetadas nessa região. E nós vamos ter um shape aqui quase triangular. Então, construindo já essas formas básicas, que são esses shapes aqui, ó, shapes de nuvens, nós vamos ver que tem vários. Nós não precisamos fazer tudo, gente, exatamente como a gente está vendo. A natureza é só uma referência. Uma coisa que também é interessante a gente analisar são as linhas de ação, linhas de movimento da nossa pintura. Então, gente, só para vocês terem uma ideia também, porque quando você vai escolher o seu local, você visita esse local várias vezes. Eu vim aqui essa semana, olhei, observei o local, fiz vários desenhos. É interessante fazer os esboços para ver qual local que você acha que é melhor, fotografei. Outra coisa que também é interessante a gente observar são os planos que nós temos, com os quais nós temos que lidar. Nós vamos ter um plano horizontal, temos o plano vertical, que seria o das árvores. Horizontal é esse do chão, não é? O vertical e esses planos que a gente, principalmente aqui, que são planos na diagonal, que são as montanhas, que elas estão num plano meio diagonal para a gente que está vendo. Essas árvores que nós vemos ao fundo, elas estão na vertical. Então, se a gente observar, dependendo da luz do sol, todos os planos verticais, eles são os planos mais escuros da nossa tela. A gente observa, né, esses planos verticais mais escuros e também nas sombras projetadas. Então, só para a gente separar visualmente o grupo das luzes e o grupo das sombras, nós vamos ter aqui aquelas árvores ao fundo. É lógico que se você olhar a árvore ao fundo, ela tem luzes, sombras, ela tem uma variação, ela não é completamente escura. Mas a gente vai agrupar isso, nós é que definimos de que maneira a gente vai trabalhar. Então nós vamos agrupar isso como se fosse o grupo das sombras. Tirar um pouco desse excesso aqui de tinta, porque eu quero colocar um tom mais claro. Lembrando que como o sol, ele incide no campo, nesse plano que é horizontal. Então aqui a gente tem um plano de luz muito intenso, porque a luz está batendo direto. Então nós vamos clarear um pouco mais o nosso valor aqui nessa região.
O que a gente não pode é dispersar, perder um pouco o foco, porque como são muitos elementos, às vezes a gente quer pular de uma cor para outra, de uma valoração para outra, aí você começa a se perder. Então é importante manter o foco naquilo que você quer passar, na luz, na entrada da luz, esse brilho, essa luminosidade da paisagem. Tem todo um jogo de relação, de valoração entre o céu, o plano do chão, as árvores. E se você consegue respeitar esse jogo de valoração, a sua pintura dá certo. É lógico que quem determina o que vai colocar na tela somos nós mesmos, né? Eu, por exemplo, eu gosto de cores mais fortes, mais vibrantes, que não necessariamente condizem com a realidade daquilo que eu estou vendo. Gostaria de dizer também que, para mim, no meu posicionamento pessoal, que a arte deve ser a beleza produzindo a bondade. Já pensou sobre isso? Então pensa um pouquinho, a arte precisa ser o belo produzindo a bondade. Ou seja, quando nós estamos diante de uma obra de arte, que ela possa representar essa beleza, que ela possa nos modificar primeiro, nós como artistas, tentando alcançar essa beleza, essa harmonia, e para que as pessoas também, ao contato com obras de arte belas, elas também possam se sentir conectadas a essas belezas, a esse plano harmonioso que existe, que está aí em torno de todos nós, basta a gente querer se conectar, não é? Então, grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!